Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, oh glórias, aleluias. E o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer, Ele vai te honrar na terra, simplesmente continue fazendo a vontade do Senhor, não saia da porta, porque é na porta que Deus vai te honrar. O nosso Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Ele é fiel em todo tempo, ele não falha, e todo aquele que espera nele, no tempo certo, o Senhor se levanta para o honrar, oh, glórias, aleluias. O Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, o Senhor, ele é tremendo, aleluias. Fiel em todo tempo, somente o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Provérbio 3 fala que há um tempo de sorrir, de chorar, de plantar. Pois é, muitas vezes, irmãos, é necessário. A gente passa dias, meses e anos plantando para o tempo certo colher, não é verdade? Eu não sei quanto tempo tu tem plantado, chorando, mas há um tempo determinado para que você também colha sorrindo. E a colheita faz parte da nossa vida. Por isso que nós devemos ter cuidado, meus irmãos. Por quê? Porque quando nós plantamos, dependendo da semente que nós plantamos, nós também colheremos. E o Senhor traz um alerta neste dia para o teu coração. Cuidado com a semente que você planta, porque nós sabemos tudo que plantamos, colhendo, né? Colheremos, irmãos, ô glória. Então sempre plante semente boa, ô glória. Porque, irmãos, quando nós plantamos a semente boa, no tempo certo nós também colheremos sementes, ou glórias, aleluias. Poderoso, tremendo e fiel é o Senhor, aleluias. O Senhor é fiel, meu irmão. O Senhor é poderoso. Oh, aleluias. O Senhor é fiel em todo tempo, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que Ele cuide e que zela pelos seus na terra. Eu não sei o que o Senhor te prometeu, eu não sei qual é o sonho que você tem, mas o Senhor está dizendo ao teu coração nesta manhã, oh, glórias, aleluias, neste dia. Eu sou Deus que ainda realizo sonhos na terra. Eu sou Deus que tudo posso. Nada passa despercebido às minhas vistas. Eu estou na minha santa morada, vendo e ouvindo tudo, oh glória, para que no tempo certo eu venha te honrar. Eu tenho visto as afrontas, eu tenho visto, meus irmãos, as perseguições dos teus inimigos, não é verdade? Irmãos, muitas vezes quando Deus nos promete algo, pode ter certeza que grande será as afrontas para que a gente venha parar, para que a gente venha desistir. Mas todo aquele que persevera, fica verdadeiramente na posição que o Senhor quer, pode ter certeza que no tempo certo o Senhor honra. O Salmo 40, irmãos, permanecer no Salmo 40 não é fácil. Esperei com paciência no Senhor. Mas, né, irmãos, o primeiro versículo, o segundo já diz assim: e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamou, o meu socorro, e o socorro teu vem do Senhor, meus irmãos. Só que muitas vezes nós não queremos esperar o tempo da espera, porque faz parte, é processo. Deus, quando tem algo para nos entregar, uma vitória, não vai ser de mão beijada, meus irmãos. É necessário nós conquistarmos. Como assim, irmã Fabinha? Diante do nosso Deus, nós temos que muitas vezes renunciar. Diante do nosso Deus, nós temos que estar aos pés dele, buscando, orando, jejuando, se consagrando, deixando o pecado para que o Senhor, ele venha no tempo certo nos honrar. E muitas vezes, irmãos, para que essa honra chegue, é necessário nós permanecer
firmes, perseverantes na porta, né? Muitas na porta da humilhação, na porta da enfermidade, na porta da libertação, da restauração, perseverando ali, irmãos. É um dia após outro, buscando, né, na presença do Senhor, porque nós sabemos que tem situações na nossa vida que é só o nosso Deus para resolver. Tem grandes batalhas que só são vencidas quando eu e você se ajoelhamos, que vamos à presença do Senhor. Só que muitos têm perdido grandes batalhas, meus irmãos. Batalhas essas que o Senhor queria dar a vitória para você. Mas muitas vezes, porque a gente não se prostra ao nosso Deus, não vai aos pés dele buscar, né, essa vitória, nós acabamos perdendo, glória. Porque nós sabemos, irmãos, que para Deus nada é impossível, não é verdade? Glória, eu não sei qual é o impossível que você se encontra, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, para mim nada é impossível, porque o que é impossível para você, eu faço tornar possível na tua vida. Glórias, aleluias. O nosso Deus, ele é fiel, meu irmão, para todo aquele que é fiel a ele. Pode ter certeza que não é em vão se você for aos pés do Senhor entregar um sonho, entregar, meu irmão, o impossível a ele. Ele faz tornar possível, sim. Glórias, aleluia. Eu já quero orar pela tua vida, o Salmo 91, para que o Senhor venha quebrar todo mal, todo impedimento, tudo aquilo que está impedindo da tua vitória chegar, meus irmãos. Não tem coisa melhor do que nós orarmos o Salmo 91. É um salmo poderoso que o Senhor quebra o mal e nos dá a vitória. Amém? Então já comece a receber, já comece a glorificar o nome do Senhor, porque ele vai fazer na tua vida, mas só você precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Muitas vezes nós não recebemos, o Senhor chega, libera a palavra para a tua vida. Nós sabemos que Deus, quando ele libera uma palavra, tem que acontecer, se for diretamente do trono do Senhor, né, irmãos? Nós temos que ver isso também. Muitas pessoas aí estão se frustrando porque ficam recebendo palavras que não são de Deus, verdadeiras. E você recebe e espera acontecer e não acontece. Porque o que mais está acontecendo nos nossos dias são o quê? Pessoas dizendo que são usadas por Deus, profetas de Deus, mas que não são, não. Estão aí, né, irmãos, de dia à noite trabalhando só para o seu próprio benefício. Mas quando nós sabemos que é diretamente do trono do Senhor, o Senhor, ele faz acontecer na minha e na tua vida. E nesta manhã o Senhor me trouxe aqui para te dizer, eu quero fazer na tua vida, eu quero lançar a palavra, e se tu creres, tu verás a minha glória, porque, aleluias, poderoso, tremendo e fiel é o Senhor. Aleluias. Nós sabemos que o servo do centurião, ele estava enfermo em casa, glórias, aleluias, não é verdade? Um homem com autoridade, mas ele decidiu, meu irmão, ir até aos pés daquele que poderia mudar a situação daquele servo que estava, né, doente, passando mal, glórias, aleluias. E assim ele foi aos pés de Jesus. E quando chegou, Senhor, eu não sou digno, mandou, né, os seus servos dizer a Jesus, eu não sou digno que entres na minha casa. Mas se somente uma palavra ser lançada e o meu servo sarará. Olha a tamanha fé, irmãos. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tire a incredulidade da tua vida neste momento. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas não vistas. Mas crendo-a, receberemos. E se tu creres, tu vai receber o teu milagre. Se tu creres, tu vai receber esse projeto, esse sonho, esse desejo do teu coração, essa cura, essa libertação, essa porta aberta, porque o Senhor é o Deus que abre portas neste dia. Ele abre portas onde não tem parede, se for preciso, meu irmão. Não se preocupa não, quando uma porta é fechada, o Senhor abre 10. O nosso Deus, ele gosta de surpreender na terra. E sim, irmãos, né, aquele servo, ele foi curado porque Jesus lançou a palavra, mas foi através da fé daquele centurião, um homem que era sujeito também,
né? A autoridade do Senhor. Muitas vezes nós não queremos, irmãos, ir aos pés de Jesus, não é verdade? Se humilhar aos pés de Jesus, mas todo aquele que se humilha, ele recebe milagre, recebe cura. E neste dia o Senhor quer te curar. Se tu creres, tu hoje será tocado pela glória do Senhor, pela forte, potente mão do Senhor. Oh glória, porque o Senhor é o Deus que abre madre. Oh glória, o Senhor está falando muito. Eu não sei qual é a madre que Deus precisa que você abra na sua vida, mas não sei se é uma porta aberta, irmãos. Nós sabemos que quando o Senhor fala também de madre, como se diz? Em qualquer área da nossa vida, a nossa madre, né, a nossa saúde, na nossa área financeira, mesmo é numa porta, numa gravidez também, você que não tem, né, filhos, ou glória, mas deseja ter, o Senhor é o Deus que ele abre madre, ou glória. Nós sabemos que tem mulheres que têm muitos problemas e muitas vezes faz muitos tratamentos por anos e acabam sem engravidar, mas aonde Jesus chega, ele toca e a tua madre é aberta e você terá um milagre, terá um Isaac, terá um Samuel, ou glórias, aleluia. Então receba neste dia, ou glória, teu Isaac, teu Samuel, seja ele filho, seja ele, meu irmão, em qualquer área da tua vida, receba o teu milagre em nome de Jesus, porque aonde Jesus chega, ele chega para operar milagres e maravilhas, ou glória. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o Deus que faz prodígios e maravilhas na vida daqueles que creem que ele pode fazer e mudar a nossa situação. E ele crê, e se tu creres, o Senhor hoje te visita e chega e muda o teu cenário e a tua situação. E o centurião, meu irmão, era um homem que era sujeito à autoridade, né, irmãos? Mas ele era um homem poderoso e ele mesmo falou para Jesus, foi aos pés de Jesus e falou: eu também sou um homem que tem autoridade. Eu digo aos meus servos, faz e ele faz. Eu digo, vai e ele vai. Oh glória, eu também sou sujeito, Jesus, a escutar ao Senhor dizer, faz, vai fazer a minha vida, e eu crer. Olha que tamanha humildade, irmãos. Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Muitas vezes nós não queremos, né, lançar uma palavra sobre a vida de uma pessoa porque tem posição social, não é verdade? Porque aquela pessoa ali não precisa de nada. Quem disse? Muitas vezes aí nós, né, ficamos julgando. Não, porque a pessoa lá, ela é rica, ela é milionária, ou talvez aquela pessoa é pobre, ela não quer saber. Não, irmão, Jesus, ele veio para todos. E quando ele quer fazer na vida de qualquer um, ele não importa se tem bens ou se não tem. Ele vem e faz, porque é a fé. E aquele centurião, mesmo sendo um homem poderoso, ele foi aos pés de Jesus e creu. Oh glórias, aleluias, porque é a fé. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que a fé de Abraão também fez ele receber. Ele foi provado, mas também foi aprovado. Abraão, um homem, oh glórias, aleluias, que foi chamado amigo de Deus, mas foi provado. Depois que Deus entregou o seu milagre, aleluias, o seu Isaac, Abraão foi oferecer ao Senhor. Por quê? Por causa da fé. Porque Abraão cria mesmo. Imagina aí você querer um exemplo como Abraão, um filho. De anos e anos você orando, buscando, né? Muitas vezes uma esposa fazendo tratamento, uma mulher fazendo tratamento, ou seja, em qualquer área da tua vida, irmãos, né? E ali você passa anos buscando, quando Deus te entrega, que você recebe, está com a tua promessa nos teus braços. Aí vem o Senhor e pede como sacrifício. Será que você está com a fé de Abraão para receber, para entregar ao Senhor aquilo? Porque sim, irmãos, nós sabemos que o Senhor ele nos prova para depois aprovar, né? Abraão, ele foi provado, mas depois aprovado. Porque Deus viu a fé de Abraão, porque conjecturo eu, irmãos, é assim na minha e na tua vida. Quando Deus nos promete, o Senhor já fez promessas na minha vida que ele cumpriu. Mas quando ele cumpriu, oh glórias, aleluia, eu vou te dar um exemplo como testemunho nesta manhã, né? O Senhor, quando eu não tinha condições,
para honra e glória do nome do Senhor. O Senhor me deu condições de eu ter maquiagem, de eu ter roupas, de eu ter coisas que eu não tinha antes. E sabe o que aconteceu? O Senhor me deu. Mas quando aconteceu a promessa, o Senhor me pediu, oh glórias. Hoje eu tenho muitas. Mas e quando ele chega e pede, você está dispostos a deixar a promessa por amor ao Senhor? Muitas vezes não é fácil, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, é só para nos provar, para ver a nossa fé, se nós vamos renunciar, se a promessa é mais importante do que o nosso Deus, não é verdade? Será que a promessa que Deus tem na tua vida é maior do que tudo, ou glórias, aleluia? Não, irmãos, nós temos que colocar nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida em tudo, mas de uma coisa eu te garanto, quando nós colocamos Ele e renunciamos tudo, até mesmo aquela promessa que nós aguardamos, esperamos, desejamos, né? Muitas vezes chorada, irmãos, nós sabemos que nosso Deus, Ele honra, oh glórias, aleluias, e Abraão, ele foi provado, para saber se a promessa, se o Isaac que Deus tinha entregado para ele era mais, né, irmãos, mais importante do que a palavra do Senhor, do que né, a promessa que o Senhor tinha colocado nas mãos dele era maior do que o amor que ele tinha por Deus. E nós sabemos que o nosso Deus tem que estar em primeiro lugar em todas as coisas, oh glória, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo, não é verdade? E o Senhor está falando, está chamando você neste dia para ter fé, porque é através da tua fé, da tua renúncia, da tua entrega, Ele quer fazer um grande milagre. E Abraão provado, mas também aprovado, porque quando nós somos provados por Deus, Ele depois nos entrega a aprovação, meus irmãos, oh glória, mas deixa eu orar por você nesta manhã, oh glórias, aleluias, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, dirá o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro, a tua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o tirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor, Ele quer te dar salvação, meus irmãos. Oh glória, o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. E a palavra neste dia está sendo lançada para a tua vida, para a tua casa. Oh glórias, aleluia. Mas o Senhor me trouxe aqui como uma palavra poderosa para o teu coração. Onde se encontra em Ester 6, que verso 1 que diz assim, oh glória, naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, as quais se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu o tinha denunciado Bigta e Teres, 2 eunucos do rei da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E é Amã. E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que
enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Oh, glórias, aleluia. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam pelas delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levaram-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas-lhe de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, o levou a cavalo pelas ruas da cidade e o apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Oh, glórias, aleluias. Oh, glória, desculpe, irmãos. Oh, glória, a garganta da irmã tá meio complicada, oh, glória. Mas não podemos, não é verdade, deixar de trazer uma palavra poderosa para você, para o seu coração, porque quando vem, né, direto do Senhor, o Senhor, Ele quer operar maravilhas no meio do seu povo. E eu já começo a te dizer neste dia, oh, glórias, aleluias, que eu não sei por quanto tempo tu tem feito benefícios, que você olha e diz assim, né, eu não tenho a recompensa. Irmãos, assim como eu entrei falando aqui, oh glórias, aleluias, que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Aí muitas vezes nós estamos ali fazendo, e aí talvez naquele tempo, assim como Mardoqueu estava na porta, mas Mardoqueu, ele, né, acabou livrando o rei da morte das mãos daqueles dois eunucos que estavam planejando a morte do rei, né? E aí Mardoqueu o livrou, e na hora ele não recebeu a recompensa, continuou na porta. Mardoqueu não se importou de continuar na porta, mas Deus, no tempo certo, ele, né, mexeu no sono do rei. Não é verdade? Incomodou o rei não conseguiu dormir, assim como está falando aqui, oh glórias, e ele teve que pegar o livro das crônicas para ver, e ali encontrou os feitos que Mardoqueu fez para com o rei. E eu vou te dizer algo da parte dos céus: muitas vezes quando nós fazemos, né, coisas boas para o nosso próximo, seja para Deus, seja para quem for, primeiramente para Deus, né, irmãos? Nós sabemos que quem faz para Deus faz também para o nosso próximo, oh glória. Não todos, irmãos, porque hoje nós vivemos em um mundo que nem todos aqueles que se dizem, oh glória. Oh, irmãos, espera um pouquinho aqui, desculpa. Aleluias, oh glórias. Irmãos, eu tive que tirar, tem um bebê de 1 ano, oh glória, e ele acabou acordando e ele quase que caiu da cama. Mas voltando aqui, irmãos, né, ele fez, oh glórias, aleluia. E muitas vezes, irmãos, quem faz para Deus, faz para o seu próximo. Não todos, né, irmãos? Porque hoje nós vivemos em um mundo que nem todos que se dizem que servem a Deus amam o seu próximo. Pelo contrário, tem muitos aí que se dizem servos e servas de Deus, mas acabam odiando o seu próximo, irmãos. Então essas pessoas, elas não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo ama seu próximo, independente do que ele seja. Oh glórias, aleluia. E o Senhor diz ao teu coração: sempre decida fazer o bem,
não querendo receber nada em troca, meus irmãos, porque nós temos que fazer a palavra do Senhor diz que aquele que a mão dá com a mão direita, a mão esquerda não pode saber, mas nós vivemos em um dia que as pessoas elas já fazem algo, né, na vida de alguém, já querendo receber em troca, e muitas vezes quando não recebem ficam frustrados, mas nós sabemos que todo aquele que faz para o seu próximo não é esperando recompensa, mas sim porque a recompensa vem de Deus, no tempo certo, irmãos. Talvez você faça hoje você não receba como Mardoqueu fez, naquele momento ele não recebeu, mas no tempo certo, Deus, ele levantou o rei Assuero, oh glórias, aleluia, levantou o rei para o honrar. Deus fez lembrar, e muitas vezes no dia que hoje você não precisa, mas no dia que você precisar, o Senhor vai levantar alguém. Pode não ser aquela pessoa que você ajudou, que talvez você estava esperando uma ajuda da parte dela, não é verdade? Mas não, Deus vai usar alguém porque Ele viu teus feitos e vai te abençoar, oh glórias, aleluias. E Mardoqueu continuou ali na porta, irmãos. E quando o Senhor, Ele lembra de mim e de você, para nos honrar, nada nem ninguém impede, oh glória, porque nós vemos aqui, irmãos, o rei ele lembrou e logo ele quis honrar Mardoqueu. E quando o nosso Deus ele decide nos honrar, mesmo que ele venha usar o rei, mesmo que ele venha usar não importa quem, porque Deus levanta, como eu já falei, é quem menos a gente espera. Muitas vezes você vai esperar que Deus te honre, te abençoe de uma maneira, mas é de outra maneira que Deus quer te abençoar. Então, todas as vezes que Deus quer fazer coisas grandes na minha e na tua vida, Deus vai usar as coisas improváveis. Deus usou, oh glória, Deus usou, irmãos, oh glória, aleluias, o rei para honrar a Mardoqueu, e assim também como Esther, né, irmãos? Nós sabemos também que na província da Ásia, na província, aleluias, da Babilônia, o Senhor, ele levantou Nabucodonosor para honrar a Daniel e para honrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas antes deles serem honrados, irmãos, eles primeiro permaneceram firmes na presença do Senhor. Eles não se deixaram abalar, eles não se igualaram na Babilônia, mas pelo contrário, eles decidiram ser diferentes. E quando eu e você decide ser diferente diante do nosso Deus, fazer a vontade de Deus, renunciar ao pecado, renunciar às coisas, não sentar na mesa dos escarnecedores, né, irmãos? Deixar tudo para fazer a vontade de Deus. O Senhor, ele nos honra na terra, pode ter certeza. O Senhor, ele é fiel, e ele foi fiel na vida de Daniel, mas para isso, irmãos, ele renunciou, ele colocou Deus em primeiro lugar. Eles não quiseram, irmãos, aqueles 4 jovens não quiseram se misturar, né, com o pecado, com as iguarias do rei. Eles renunciaram tudo, e quando eu e você decidimos renunciar, tem honra. Mas primeiro, irmãos, disso tudo se levantaram por Daniel ser diferente, né? Sadraque e Mesaque não se misturar, não querer se contaminar na província da Babilônia, com a Babilônia. E é isso que eu e você temos que fazer. Mas toda vez que nós decidimos ser diferente e fazer a diferença, sempre, irmãos, vai ter grandes perseguições. Sempre vão querer nos jogar na cova dos leões, na fornalha aquecida 7 vezes mais, porque foi isso que aconteceu. Aqueles 4 jovens decidiram ser diferentes, e por eles ser diferentes, né, lançaram Daniel na cova dos leões. Mas um detalhe, oh glórias, aleluias, o Senhor honrou Daniel, livrando ele da cova dos leões e o honrando assim. Por quê? Porque Daniel foi fiel, né? Ele decidiu no seu coração ser fiel, e mesmo sabendo que estava com um decreto de morte, ele não renunciou à sua fé, ele não renunciou ao nosso Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, glória. Hanai cousou, miranai fou, resui na caçou. Hanai, o Senhor está dizendo neste dia, não renuncie à sua fé. Não se venda, não negocie, porque eu tenho honra para você. Permaneça fiel, permaneça na porta, mesmo que seja jogado dentro de cova de leões, mesmo que você tenha que cair na fornalha aquecida 7 vezes mais, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Permaneça fiel, porque todo aquele que é fiel, depois do tempo certo, eu trago honra, glórias, aleluias. Fiel ao Senhor, meu irmão.
é fiel ao Senhor independente de qualquer coisa. O nosso Deus, ele vai te honrar na terra. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor honrou a Daniel, honrou a Sadraque, Mesaque e Abednego, e também honrou a Mardoqueu, oh glórias, aleluias, porque tinha um inimigo que não estava suportando olhar Mardoqueu simplesmente na porta. E nós sabemos, irmãos, que muitas vezes os nossos inimigos têm até mais do que nós, não é verdade? Muitas vezes os nossos inimigos se levantam só porque você está na porta, né? Amã, ele se levantou contra Mardoqueu. Amã estava ali, era comandante, entrava e saía do palácio quando queria, tinha tudo, estava ali a paz de todo o palácio para ele, oh glória, mas ficou incomodado com Mardoqueu. Por que, irmã? Porque Mardoqueu estava na porta. A Mardoqueu decidiu não se prostrar assim também, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando nós decidimos ser diferente, meu irmão, nós sabemos grandes serão as perseguições, as lutas. Vai ter calúnias, vai ter sim, vai ter defamações, mentiras a teu respeito. Vão querer te derrubar a todo custo, oh glória. Mas quando nós, como Mardoqueu, não se prostramos, o Senhor diz neste dia ao teu coração, não se prostre, não se venda, porque tem muitos aí que por pouco estão se vendendo, estão se prostrando, né, diante do homem, diante das iguarias do rei, diante, meus irmãos, dos pratos que o inimigo oferece, só para você renunciar à sua fé. Mas nós sabemos que todo aquele que permanece fiel ao Senhor na fé, sabendo que o nosso Senhor, ele nos honra, irmãos. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego diz, se o Senhor nos quiser nos livrar, tudo bem, senão nós sabemos que a nossa salvação já está garantida no céu. E é isso que nós temos que ter a certeza, irmãos. É primeiramente de tudo a nossa salvação. Não adianta o Senhor nos dar, né, ouro e prata se nós perdemos a nossa salvação, como muitos aí. O Senhor honrou, o Senhor deu ouro e prata, meus irmãos. Mas eles acabaram caindo, né? Porque tem muitas pessoas, quanto mais tem, mais querem, não é verdade? E acabaram caindo e vendendo a sua fé, vendendo aquilo que mais precioso, a presença do Senhor que o Senhor te deu, e perderam, e não querem saber por pratos do inimigo. Mas aquele que permanece fiel, o Senhor tem coisas grandes, tem coisas firmes, porque o Senhor, o que Ele nos dá, irmãos, não é passageiro, mas sim eterno. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, mas também a que o Senhor fecha, ninguém abre. E o Senhor, Ele decidiu honrar, né, a Mardoqueu. Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Eu não sei qual foi a forca que os teus inimigos prepararam para você, mas saiba que o nosso Deus é o Deus, meu irmão, que a forca que o teu inimigo preparou nele mesmo, ele cairá. Sim, porque Amã preparou a forca para Mardoqueu, mas Mardoqueu não caiu na forca, mas sim, foi o próprio inimigo de Mardoqueu, porque estava incomodado, porque Mardoqueu estava na porta. E quantos muitas vezes não estão incomodados com eu e você na porta? Mesmo pequenos, sem ter nada, e eles têm mais do que nós, mas estão incomodados, não querem e até colocam decreto de morte, irmãos. Amã, ele colocou um decreto de morte, não foi só pela vida de Mardoqueu. Olha a fúria e a raiva de Amã contra a vida de Mardoqueu, que ele decidiu destruir a vida de Mardoqueu, mas também todo o seu povo. E tem muitos aí que por raiva, por inveja, né? Porque no fundo era isso que Amã tinha, era inveja de Mardoqueu, né? O que Mardoqueu tinha chamava a atenção, que era a presença de Deus, que era a confiança no Senhor. E por isso ele não se prostrava, porque ele sabia o Deus que ele servia, não é verdade? E muitas Amãs aí se levantam, meus irmãos, para decretar não só na tua vida, mas também na vida da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, das tuas finanças. Tem gente que levanta forca para destruir por completo tudo que é nosso. E muitas vezes, irmãos, vão às ocultas, não vêm, não podem vir de frente, não é verdade? Armam, porque foi isso. Amã, ele armou por trás uma forca para Mardoqueu. E muitos aí estão trabalhando nas ocultas para nos destruir, com trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, né, irmãos? De encantamento, lançando palavras contrárias, palavras malditas, para tentar nos destruir. Sim, tem pessoas que vão nas ocultas pagar caro para destruir a nossa vida, a nossa casa por completo. Oh, glórias, aleluias. Mas, irmãos, quando nós sabemos o Deus que servimos, quando nós sabemos no Deus que
que nós confiamos, não tememos a nada nem a ninguém, que possamos ser como Mardoqueu, irmãos, que possamos também ser como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que não se prostramos a nada nem a ninguém, que somos fiel ao nosso Deus porque Ele é fiel, e é o que o Senhor diz ao teu coração neste dia. Eu sou fiel quando todo aquele que permanece fiel na minha presença, mesmo tendo, né, um decreto de morte, irmãos, de morte na nossa vida, eu já quero repreender nesta manhã, que o Senhor venha nos dar livramento de todo Amã, de todos os nossos inimigos, porque os nossos inimigos, eles são furiosos, eles querem nos destruir mesmo, por completo, não querem ver nós em pé na porta, aleluias, não querem ver o nosso sorriso, eles querem nos destruir por completo. Mas um detalhe, Amã, ele não conseguiu o que ele queria fazer contra a vida e o povo de Mardoqueu, mas pelo contrário, aleluias, ele teve que fazer propaganda de graça para Mardoqueu ser honrado. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. Deus vai usar até teus próprios inimigos para fazer propaganda de graça ao teu respeito, ô glória. Prepara, porque aqui a palavra do Senhor diz, ô glória. Amã ali, né, irmãos? Muitas vezes os nossos inimigos, eles ficam ali, né, achando que estão se dando bem. Muitas vezes, como Amã que chegou achando, faz assim, achando que o rei ia fazer para com a vida dele, né, irmãos? Tem muitos que se acham demais, oh glória, como Amã se achou, achando que só ele, o rei, poderia honrar. Não, meus irmãos, mas aí o Senhor, o nosso Deus, porque foi o nosso Deus que levantou, oh glórias, aleluia, o rei para honrar a Mardoqueu. E o rei, né, usou a mão. O que é que eu tenho que fazer para o homem a quem eu desejo honrar? Aleluias, poderoso, tremendo e fiel Senhor. E ele diz assim: entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres, e o rei vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. E para a tristeza de Amã, o rei disse assim, Amã respondeu assim, e o Senhor responde a você neste dia dizendo assim: é assim que eu vou fazer. E os teus inimigos vão fazer propaganda de graça para você, oh glórias, aleluia. E eles vão ter que ver que você serve um Deus todo-poderoso, que honra na terra todo aquele que permanece de pé na porta e fiel a mim, que não se vende, que não se prostra a nada nem a ninguém. Porque, irmãos, nós sabemos, tem pessoas aí que não são nada, mas gostam de estar humilhando, gostam de estar esperando as pessoas estar ali se humilhando a eles. Porque só porque o simples fato deles ter um cargo maior, não é verdade? Às vezes é na tua empresa que você trabalha, é na tua família, às vezes é na tua faculdade, né, irmãos? É no nosso meio que tem pessoas que porque têm mais do que eu e você se acham, aí querem te humilhar, querem te desprezar e te excluir às vezes. Por quê? Porque você é pequeno, porque você está na porta, né? Aí ficam ali querendo te humilhar, querendo que você fique se prostrado, mas o Senhor diz: não faça isso não, meu irmão, se prostre somente ao Senhor, porque quando você decide se humilhar aos pés do Senhor, Ele te honra, aleluia, e te honra, meu irmão. E a honra que o Senhor traz é muito grande, é muito linda. E tem muitos inimigos teus que vão ter que ver Deus te honrando. Eles quiseram te humilhar, né? E por um tempo, irmãos, Deus até permite as humilhações. Nós sabemos de José. José primeiro, irmãos, ele foi humilhado. Foi humilhado pelos seus irmãos, não é verdade? Eles desprezaram, quiseram até matar José. José foi vendido como escravo. José passou todo aquele sofrimento, né? Foi para a casa de Potifar. Mas nós sabemos que todo aquele que anda com o nosso Deus... Irmãos, desculpa, glória. Eu tenho alergia, eu tenho alérgica e qualquer pozinho, qualquer coisa eu já fico, irmãos. Né? Mas não podemos deixar de trazer uma palavra poderosa dessa para o teu coração neste dia, porque o Senhor vai te honrar na terra. Eu não sei por quanto tempo de humilhação tu tem vivido, mas é chegado o tempo de honra também na nossa vida, meus irmãos.
O glória, nós sabemos que José, irmãos, para ele ser honrado como governador, José primeiro teve que passar por um processo. E muitas vezes eu e você, para ser honrado, irmãos, temos que passar pela humilhação. Temos que passar um tempo de processo. É necessário o processo para o Senhor nos fortalecer, nos deixar uma pessoa forte. Deus, ele não entrega grandes coisas a meninos, a meninas, não. Deus entrega grandes coisas a homens, a mulheres. E o Senhor, ele nos fortalece assim, irmãos. Ele nos molda, ele nos lapida. Nós somos vasos na mão do oleiro. E muitas vezes, irmãos, nós temos que ser quebrados, ser feito um novo vaso na mão do Senhor. E ser quebrado não é fácil. Vai trazer fortes dores, não é verdade? Muitas vezes é humilhação mesmo, é desprezo, é calúnias, é perseguições. Muitas vezes, irmãos, nós vamos precisar ser libertos de muitas coisas na nossa vida. Nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que se afastar de pessoas. Deus vai ter que tirar coisas da nossa vida. Nós vamos passar muitas vezes por grandes enfermidades, porque é na área que o Senhor vai mais nos usar, que o Senhor vai nos lapidar, e na área que quando nós somos mais provados, é na área que o Senhor vai nos honrar, oh glória. Pode ter certeza, vai estar precisando de libertação, o Senhor vai te usar na libertação, irmãos. Tá passando por grandes enfermidades, o Senhor vai te usar na área da enfermidade. Pode ter certeza, ele vai nos provar, vai nos lapidar naquela área, para depois ele nos honrar, irmãos. Para que, como é que você vai falar de cura se você não ficar doente? Como é que você vai dizer que Deus honra se você não for humilhado? E tá aí um exemplo, mais outro exemplo de José. José chegou como escravo na casa de Potifar. Mas com detalhe, Deus, mesmo no deserto, mesmo no processo, saiba que Deus vai cuidar de você. Ele não vai deixar nada faltar. A escolha de Deus, irmãos, mesmo diante de grandes lutas e afrontas, o Senhor fortalece. Nas tentações, se nós formos fiel, é como eu já falei, tem muitos aí que perderam. Vão perder o trono e já perderam, irmãos. Por quê? Porque renunciaram àquilo que mais precioso o Senhor deu por causa de pratos. Por momentâneos, porque tudo é momentâneo. O que o inimigo nos oferece é momentâneo, irmãos. É só para trazer a nossa destruição. Mas o que o Senhor traz é eterno. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Ninguém toca no que Deus decide nos entregar. Por mais que tentem, porque sim, quando Deus nos entrega algo, muitas vezes, irmãos, tem pessoas que acabam querendo aquilo que é nosso, mas não querem pagar o preço que nós pagamos. Não é verdade? Deus escolheu José. José só tinha um sonho, mas por causa desse sonho, os próprios irmãos se levantaram contra José, querendo destruir José, o glória, mas não conseguiram porque Deus não permitiu. Quando Deus nos escolhe, meus irmãos, ninguém, por mais que tente tocar, nós vamos passar por grandes lutas e aflições, mas o Senhor vai permitir para nos fortalecer, nos deixar forte e também nós chegarmos aonde Deus disse que nós iremos chegar. José chegou na casa de Potifar como escravo, mas Potifar viu que José era escolhido de Deus. José era abençoado e tudo que José colocava suas mãos era abençoado. E José veio ser administrador da casa de Potifar. Oh, glórias, aleluia. Então tudo que Deus colocar nas tuas mãos, seja pouco, seja muito, seja como José, agarre, meu irmão, dê o seu melhor. Porque quando nós damos o nosso melhor, assim como José, sempre Deus vai nos honrar. Né, irmãos, ô glória, mas com detalhe, José estava ali bem, de repente a mulher de Potifar coloca o olho em José. Que o Senhor neste dia, ele venha repreender todo prato, porque no meio do nosso processo, irmãos, sempre vai ter pratos para a gente parar e desistir, cair e não receber as nossas bênçãos. Tome muito cuidado com os pratos, né? No meio do nosso processo, nós temos que ter cuidado com os pratos que o inimigo oferece. Muitas vezes é um prato tentador. Você acha que para José foi fácil? Né, irmãos? Porque a mulher de Potifar deveria ser uma mulher muito bonita, né? Ali no Egito, morando no palácio, não é verdade, irmãos?
Tava ali, era um prato irresistível para José, mas José decidiu ser fiel ao Senhor, honrar o nome do Senhor e correu daquela tentação. Corra dos pratos do inimigo, corra de toda a tentação, para que você receba a sua bênção. E depois disso, irmãos, José veio ser caluniado. E nós sabemos, quando nós resistimos os pratos do inimigo, grandes perseguições virão para nos parar. José foi parar na prisão, mas mesmo assim José continuou fiel. O inimigo achou que ia destruir José ali, né? Levando uma sentença de morte, porque naquela época, sim, irmãos, aqueles atos, nós sabemos que eles iam ser uma sentença de morte. Mas Deus também, mais uma vez, livrou José de uma sentença de morte. Já tinha livrado da sentença de morte dos seus irmãos. Quantos irmãos, que se dizem que gostam da gente, não é verdade? Quantas pessoas estão à nossa volta, dizem que nos amam, mas estão ali querendo nos matar por causa dos nossos sonhos, por causa de muitas vezes você, né, ser uma pessoa diferente, só por causa da presença de Deus, só porque eu não falo, irmãos, você que serve só a Deus. Não, irmãos, porque tem muitos que servem, que se dizem servos de Deus, mas não são, ficam ali querendo matar os seus próprios irmãos, dizem que tem a paz, mas não há paz dentro deles, mas sim escuridão, trevas, maldades, iniquidades, querendo derrubar o seu próximo só por causa da presença do Senhor. Porque tem pessoas que mesmo no mundo têm a presença do Senhor, temem ao Senhor, têm temor do Senhor, muitas vezes servem mais a Deus do que muitos que estão dentro da própria casa do Senhor. Então nós não devemos, né, julgar, irmãos. Não julgue não. Tem pessoas que têm um coração mais bom do que muitos que conhecem a verdade, mas não pratica, porque o que vale é praticar a verdade, é praticar o amor de Deus, é ser, não é dizer que é ser, mostrar com atitudes. E nós sabemos que tem muitos aí que as atitudes não são verdadeiras, né? De um homem, de uma mulher de Deus. Mas todo aquele que é diferente, que tem um coração bom, um coração reto, verdadeiro diante do Senhor, o Senhor conhece, meu irmão. E mesmo que você não sirva a Deus, o Senhor, Ele vai te honrar por causa da tua fé. Porque quantas pessoas, eu não sei você, mas eu conheço muitas que não servem, mas que são pessoas que gostam de ajudar o próximo, que não fazem mal ao próximo, que não vivem se juntando, né, nas rodas dos escarnecedores. São pessoas que são diferentes, oh glória, aleluias, e tem mais presença de Deus do que muitos que se dizem que tem, irmãos. Os últimos dias nós vemos no mundo em que é assim, mas nós sabemos que sempre existiu a maldade, né? A maldade dos irmãos de José foi muito grande, com a inveja deles que não suportaram, né? Já que José era diferente. O pai escolheu José, não só o pai do céu, mas também José era a escolha do pai da terra. Porque José era diferente ali, o pai via. Você tem filhos, você sabe quando seu filho, você tem 2 filhos. Nós sabemos quando diferenciar um do outro, oh glórias, aleluias, não é verdade? Aleluias, desculpa, irmãos, oh glória, sempre aparecem impedimentos, não é verdade? Oh glória, para nos parar. Mas, irmãos, né, e você vê ali, sabe, a diferença de um filho entre outro. Às vezes um é obediente, já o outro é rebelde. E você, irmãos, vai estar ali sempre querendo agradar. Não que um é melhor do que o outro, mas você vai ficar mais feliz vendo a reação daquele filho que é mais obediente do que o outro. E nós sabemos quando um rebelde, um filho nosso é rebelde, a gente se entristece. E é isso que o nosso Deus faz. Ele está entristecido com muitos filhos rebeldes. E não entende. E tem muitos aí, irmãos, porque você é um filho obediente e Deus decidiu te honrar. Deus te deu mais do que a eles, porque você é obediente, você é fiel. Você não se vende, não se prostra. E muitas vezes Deus te abençoa a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos, as tuas finanças. Você está sempre feliz, por quê? Porque você sabe que não vem de você, é do próprio Deus. E o Senhor, Ele se agrada de todo aquele que é obediente a Ele. Mas tem muitos filhos rebeldes aí que não querem fazer a vontade do Pai, mas se revoltam contra aquele que é obediente. E quer tomar, e quer tocar, e quer perseguir, quer até destruir um filho que é obediente. E não é assim, o Senhor não permite. Amã, ele se levantou contra um filho obediente que era de Deus, Mardoqueu. Mardoqueu era obediente. Aí você acha que Deus ia permitir Mardoqueu lançar um decreto contra um filho obediente de Deus?
porque ele não fez a vontade do inimigo? Não, irmãos, não vai não. E José também. José, ele foi livrado da morte 2 vezes contra seus próprios irmãos e também contra a mulher de Potifar, não é verdade? E nós sabemos que ela foi quem se deu mal. Todos aqueles que se levantam contra nós, irmãos, é eles mesmos quem se dá mal. Não precisa, não suje suas mãos. Se tem alguém se levantando contra você, seja de que maneira, não se preocupe, deixe Deus trabalhar, porque a palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Deus. E no tempo certo ele retribui a cada um conforme as suas ações. Assim como eu já falei, tudo que a gente planta, a gente colhe. Cuidado com a tua semente. Plantou coisa ruim? Você plantou espinhos, você quer colher flores? Não, meu irmão, você vai plantar espinhos, semente de espinhos, vai colher espinhos também. Aí tem muitos aí que querem plantar espinhos, mas não querem colher rosas. Não existe. Plante coisas boas, porque no tempo certo você vai receber, não importa o tempo, Deus conhece você, e o tempo certo é Deus que traz a recompensa, a honra para a tua vida. E ali, José caiu dentro da prisão, né? E às vezes até José, irmãos, conjecturo eu, que José podia pensar que ia ser o fim, né, dele, mais uma vez. Mas José mesmo assim não renunciou à sua fé. E assim José, e mesmo na prisão, irmãos, nós vemos que quando nós temos um espírito de excelência, não importamos o lugar, né? Nós temos sempre que fazer o melhor. E José, quando pensa que não, Deus usa aqueles 2 padeiros para entrar na prisão. 2 sonhos diferentes. Um ia morrer e o outro ia voltar para o palácio. Por quê, irmãos? Nós vemos aqui também, por causa de né? Os 2 foram, o outro planejou mal contra dentro do palácio do faraó, foram descobertos e por causa do outro padeiro que estava com ele, glórias, aleluia, acabou, meu irmão. Acabou caindo também dentro da prisão. Por isso que nós devemos ter cuidado também, irmãos, com quem nós andamos, né? Aquele padeiro, só por simples fato dele estar junto do outro, acabou caindo na prisão. E quando nós andamos com pessoas erradas, nós vemos que nós também vamos pagar um preço que nós não devemos. A palavra do Senhor diz, Jesus fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque a palavra do Senhor diz, não sentai na mesa dos escarnecedores. Muitas vezes, meus irmãos, nós nem vamos, só vamos sentar. Mas por sentar, nós vamos pagar o preço também que aqueles ali estão fazendo, coisas erradas que eles estão fazendo. Então, muito cuidado com as suas amizades, com quem você anda, com quem você vive aí sentando nas mesas, né, na tua faculdade. Glórias, aleluia. É um alerta de Deus para o teu dia neste momento. Glórias. Nem todo mundo que te dizer meus irmãos, nem todo mundo mostra a verdadeira face. Nós sabemos, glória. Aleluias. Meu filho tá mexendo aqui, irmãos, glória. E aí, irmãos, nós sabemos, nem todos os lugares agradam ao Senhor, nem todas as amizades, nem todo mundo nós devemos deixar entrar na nossa vida, na nossa casa, não é verdade? Hoje é uma intimidade que nós temos que ter, né, entre a nossa vida, não deixar todo mundo entrar, não deixar, irmãos, porque aqueles que são de perto, que muitas vezes querem o nosso mal, querem a nossa destruição, não ficam bem, não ficam felizes com as nossas vitórias, com a nossa vida, e muitas vezes estão de olho no que é nosso, glória. O Senhor está alertando neste dia, cuidado, meus irmãos, com as amizades, cuidado com aqueles que se dizem que estão à tua volta, porque não são, e querem muitas vezes destruir a tua vida, e muitas vezes querem ficar até com aquilo que é teu, glória. Que o Senhor venha nos dar livramento de todo o olho mau que está de olho no que é nosso, não é verdade, irmãos? Porque a mulher de Potifar colocou o olho, não é verdade, em José, e até como ela não conseguiu, ela inventou a mentira que o levou José à prisão. Quantos irmãos não estão aí, não é verdade? À nossa volta, que muitas vezes se diz de amigos, de familiares, porque, irmãos, é parentela, é todos, muitos aí não querem o nosso bem. E por isso, muitas vezes, por não conseguir o que eles querem, acabam inventando mentiras, calúnias, para nos destruir. Que o Senhor venha repreender toda calúnia, toda mentira, assim como a esposa de Potifar e levou José à prisão. Venha nos repreender toda falsidade que está à nossa volta, no nosso meio, não é verdade? Que só fica os verdadeiros. Se não ficar, Deus tira e traga. Porque quando Deus tira pessoas falsas, pessoas que não agradam ao coração do Senhor que está à nossa volta, o Senhor tira, mas traz pessoas verdadeiras. Que o Senhor venha trazer só o que for verdadeiro na nossa vida, para que a gente seja feliz.
E Deus usou aqueles dois padeiros ali para honrar José. E aconteceu o que José falou, né, irmãos? 2 sonhos foi interpretado, o glória. E ali, um morreu, como José falou, interpretou o seu sonho. E o outro voltou para o palácio. E José diz, lembra-te de mim. Mas ele não lembrou. Mas no tempo certo, depois de 2 anos, né? Porque não era o tempo ainda, irmãos. Quando não é o tempo, não adianta. Deus só nos honra quando a gente está pronto. José, naquele tempo que ele disse o padeiro, que era para ele lembrar dele para com Faraó e tirar ele da prisão. O padeiro não lembrou, irmãos. E José ficou ali porque não era o tempo ainda. José precisava mais de ter experiências com Deus para que José viesse receber o cargo de governador. Deus, quando tem coisas grandes na nossa vida, Ele não vai nos entregar assim de qualquer jeito, irmãos, para que eu e você venha perder. Não, Ele vai primeiro nos moldar, vai fazer a gente conquistar, ganhar. Deus não dá nada de mão beijada a ninguém. O inimigo, Ele dá. Ele nos dá prato pra gente e acaba caindo e sendo destruído. Ele só veio para 3 coisas. Nós sabemos matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, Ele veio para dar vida. E vida em abundância. E o Senhor quer te dar vida e vida em abundância, oh glória. Quase não sai a palavra, irmãos. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele é vida. E Ele quer te dar vida. O que Ele quer te dar não é momentâneo, não é passageiro, é eterno. Assim como eu sempre já falei aqui desde o começo, a porta que Deus abre ninguém fecha. O inimigo, ele nos engana só para vir destruição. Ele vem com prato ali, irmãos, né? Você acha que José, assim, às vezes, tal? Eu conjecturo que por um momento nós, seres humanos, somos falhos, imperfeitos e pecadores. Nós sabemos que por um momento até nós ali brilhamos os nossos olhos quando o inimigo nos oferece um prato. Não é verdade? Nós até pensamos, não sei se eu pego ou se não. Assim eu conjecturo que José também, eu creio que ele pensou por um momento, não, mas eu não vou deixar o que o Senhor tem, eu não vou desonrar o nome do nosso Deus. Porque José conhecia, irmãos, a da família de José, da descendência de José, sabia que o que Deus tinha feito na vida do seu familiar Abraão, assim como ele fez na vida de Isaac, do seu pai Jacó. Aí José disse, não, eu não vou perder, eu não vou desonrar, eu vou ser fiel ao meu pai, porque ele é fiel a mim. E quando nós conhecemos, irmãos, o nosso Deus, você conhece a Deus, porque você sabe, aqui Deus está contando, né, exemplos aqui da Bíblia, da palavra. Eu sei que Deus também já fez na tua vida algo, que você sabe que Deus é poderoso para mudar a tua situação. Deus, Ele é fiel, mas seja fiel ao Senhor. Chegou o dia que Deus fez o padeiro lembrar, usou uma situação, 2 sonhos, né, irmãos? Para Faraó ficou, ninguém conseguiu interpretar, a não ser José. E o padeiro lembrou, irmãos. Deus usou a situação para o padeiro lembrar que José interpretava sonhos. Se preocupa não, porque no tempo certo Deus vai usar, né, padeiro, Deus vai usar rei, Deus vai incomodar sonho do rei, Deus vai dar sonhos, né? Deus tem a maneira certa de nos honrar, irmãos, de usar situações para nos honrar e de usar pessoas também para nos honrar no tempo certo. O tempo certo de José chegou porque José estava preparado para ser honrado. Aí o faraó diz, então manda chamar José. José se preparou para ser honrado e assim aconteceu. José foi, interpretou os sonhos do rei e o rei disse, Faraó, você será honrado, você só será maior, né, menor do que eu no trono. Olha o que o Senhor faz, irmãos. José, de escravo, foi parar no calabouço, foi parar na prisão, foi para onde? O Senhor, Ele trouxe um cargo que não existia a existência. Se for preciso, Deus traz coisas que não existem a existência para te honrar. Ele é Deus, Ele é o dono de tudo, Ele tudo pode, meu irmão. Se o Senhor abrir a boca agora e dizer, eu quero te honrar, Ele vai te honrar e acabou. E quem é o homem para dizer não? Quem é o teu inimigo para dizer não, eu não vou deixar, eu não vou permitir? Não, irmãos, quando o Senhor decide nos honrar, nada nem ninguém nessa terra, nem no inferno vai impedir a tua honra chegar. Então fique tranquilo, é porque não chegou o tempo, porque no tempo que chegar, meu irmão,
nada de ninguém vai impedir. José foi honrado como governador, porque o Senhor, ele honra aquele que espera o tempo certo, aquele que decide ser fiel ao Senhor até o fim. Amém, oh glórias, aleluias. O Senhor vai te honrar na terra. Seja fiel, seja como Mardoqueu, como José, oh glória, como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, assim como o Senhor falou neste dia ao teu coração, porque aquele que permanece fiel recebe honra e honra da parte do Deus Todo-Poderoso. Não é honra de homens, não esperem honra de homens, não, mas muitas vezes Deus vai usar o homem para te honrar, para te abençoar, oh glórias, aleluia. Continue firme, não desista, perseverante na presença do Senhor, porque o Senhor tem honra e é grande honras, oh glórias, aleluia, e vai surpreender muita gente ao teu respeito. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar pela tua vida, pela tua casa. Não posso mais, queria mais continuar, mas infelizmente, né, eu tenho um bebê que acordou aqui, oh glórias, aleluias, mas, né, já entreguei aquilo que Deus manda. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, porque o Senhor é poderoso e Ele vai te honrar na terra dos viventes, se você continuar fiel até o fim, meus irmãos. Grandes coisas, honras da parte de Deus é grande. Não espere coisa pequena de um Deus tão grande, aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Pai querido, Pai amado, por mais uma live, Senhor, abençoada, porque o Senhor é fiel, Pai querido, Pai amado. O Senhor é fiel, que meu irmão e a minha irmã permaneçam fiel. Eu quero repreender neste dia, Senhor, né, que o Senhor venha nos dar livramento de todo Amã, de todos os nossos inimigos que preparam fogo para nos destruir, só porque nós somos diferentes, porque nós decidimos, Pai, ficar na porta e sermos honrados, não por homens, não por nada nem por ninguém, mas sim, Senhor, meu Deus, sermos honrados pelo seu próprio Deus, pelo nosso próprio Pai, Pai querido, Pai amado. É o que eu te peço, Senhor. Visita cada um dos meus irmãos e faz eles entenderem que a honra que o Senhor tem para eles é melhor. Só que muitas vezes vai ter processos dolorosos, vai ter calúnias, defamações, perseguições, vai ter coisas, pratos para tentar nos parar, para tentar fazer a gente desistir. Mas aquele que persevera até o fim recebe vitória, recebe honra, oh glórias, aleluia. Senhor, eu não sei o que meu irmão está precisando e a minha irmã neste dia, mas eu creio, Pai, que o Senhor está visitando nesse momento. Pai, se eles precisarem de um milagre, de uma cura, de uma libertação, restauração, Pai querido, Pai amado, abre as portas, Senhor, abre portas de emprego, abre portas onde não tem parede, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, não há nada impossível para o Senhor, como o Senhor falou, Pai querido, Pai amado. O Senhor é o Deus de promessa e também o Senhor cumpre, o Senhor zela pela sua palavra, e o Senhor nesta manhã falou, Pai, que estava curando, que o Senhor venha curar teu povo, que o Senhor venha libertar, Senhor, e que o Senhor venha dar graça, desce com a tua misericórdia para que eles venham ter força e perseverar até o fim para receber o seu galardão. Receberá honra da parte do Senhor, diz o Senhor, todo aquele que permanecer fiel, oh, aleluias. O Senhor vai te honrar, meu irmão, não se preocupa não se importa com tantos levantes. O Senhor é fiel e Ele te guarda e te livra de todo mal, Senhor, meu Deus. Vem nos livrar, Pai, vem nos livrar de todo Amã, que até preparam forca para nos destruir e não recebermos, Pai, aquilo que o Senhor já determinou. Porque o Senhor já tinha determinado que Amã ia ficar na porta, mas Amã, mesmo humilhado, depois ia ser exaltado. Vem com exaltação para a nossa vida, Pai querido, Pai amado. É o que eu te peço, Senhor. Traz mudança, traz transformação e salvação, que é o principal, porque não adianta o Senhor nos dar ouro, o Senhor nos dá prata se não recebemos a nossa salvação. Então, Pai, nós queremos viver o melhor dessa terra, mas vivemos na Tua presença. É o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Aonde essa live chegar, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha fazer na vida do teu povo, conforme a tua vontade e o teu querer, mas sendo tudo para honra e glória do nome do Senhor. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, entrego cada um nas tuas mãos. Amém? Você que ficou aqui até o fim, que seja abençoado em nome de Jesus, meus irmãos. Amém? Oh, glórias, aleluias. Fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça, Jesus te ama. E não importa quem você seja, Ele